A paz do Senhor a todos aqueles que me escutam neste momento. Estamos em mais um vídeo, a verdade. A origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós ficamos naquele discurso de Jesus a respeito de sua segunda vinda a este mundo e da seguinte forma. Ele disse assim: como eu disse aos religiosos a respeito da minha vinda a este mundo, vocês podem não saberem o dia e a hora que eu vou voltar, mas pelo menos terão sinais dos tempos, ou mais ou menos terão uma ideia. Porque quando vocês observarem os céus, que vê as nuvens cinzas nos céus, vocês dizem logo: haverá chuva. E assim acontece. E quando sopra um vento suave e frio, vocês dizem logo: haverá uma calma. Jesus Cristo dizendo: então, aos religiosos, ele disse: hipócritas, vocês sabem discernir a face dos céus, mas não sabem discernir os sinais dos tempos finais, quando estará próxima a minha vinda, ou o final do mundo. Por isso eu aconselho todos vocês: vai, enquanto ainda está no caminho com teu irmão, vai até ele e tenta resolver logo a questão antes que chegue até o juiz. E lá tu perca a causa e tu tenhas que pagar até o último centavo. Ou seja, vai, tenta resolver tudo com todos enquanto estiveres neste mundo, enquanto há esperança, porque depois que tu morreres, não poderás fazer mais nada diante do juiz, terás que pagar até a última ação que tu fizeste e praticastes. Ou seja, resolva aqui, nessa vida, porque após a morte segue-se o juízo. Não tem mais o que se fazer. Enquanto a vida você pode reconciliar. Enquanto a vida você pode pedir o perdão de outra pessoa. Enquanto a vida você pode perdoar. Enquanto a vida você pode resolver questões cruciais na sua vida de seguidor de Jesus Cristo. Porque temos sempre alguma coisa para resolver. Não somos os incompatíveis. Não somos os maiores. Certo? Não somos, como muitos dizem, super-heróis. Nós somos também limitados às mesmas consequências. E por isso precisamos estar sempre atualizando e consertando enquanto temos vida. Não deixe passar a opção de consertar, de amar, de perdoar, de pedir perdão, de reconciliar. Não deixe passar esta oportunidade enquanto você tiver vida, porque depois da morte segue-se ao juízo. Não tem mais jeito. Então, naquele mesmo tempo, daqueles discursos de Jesus Cristo sobre os sinais do tempo, estava ali presente alguns dos que discutiam se eram realmente culpados ou não os judeus da Galileia que foram mortos por ordem de Herodes. Se eles eram culpados ou não. Havia aquela discussão, porque levantaram uma rebelião contra o Império Romano. E para dar exemplo aos outros judeus que gostavam de fazer rebelião, o governador romano, Pilatos, o que foi que ele fez? Mandou matá-los das piores mortes possíveis. E depois misturou o sangue deles nos seus sacrifícios pagãos que ele oferecia a seus deuses. E Jesus Cristo, vendo toda aquela discussão que o povo de Israel fazia entre eles, se aqueles homens mortos estavam certos ou não em ter se rebeliado contra o Império Romano na força e tiveram que pagar um alto preço naquilo que fizeram, Jesus Cristo, vendo aquilo tudo de forma tão passiva, digamos assim, ele usa a palavra e diz: vocês acham mesmo que esses galileus foram mais pecadores do que os outros? Só porque tiveram essa morte horrível? Não. Eu vos digo a vocês que se vocês não se arrependerem de tentar se libertar do Império Romano pela força e pela espada, e não tentarem se libertar de seus pecados através de mim, todos vocês de igual modo morrerão. Porque pela espada se fará uma ação, e pela espada também será morto. Ação com a força não dá jeito. Jesus Cristo quis dizer isso a eles. Não é pela força que você vai conseguir a salvação, muito menos se libertar de um Império Romano.
tem que ser através de Deus. E Jesus Cristo continua dizendo, e aqueles 18 judeus sobre os quais caiu a torre de Siloé, lembram? E os matou? Vocês já acham que eles foram mais culpados do que todos os judeus que habitavam ali em Jerusalém? Só por causa daquela cena de morte que a torre caiu sobre eles? Não. Eu digo a vocês que se vocês também não se arrependerem dessas rebeliões, depois de igual modo vocês morrerão. Quem busca a liberdade pela força e pela violência, pela força e pela violência, será morto ou ceifado, ou pagará com a própria vida. Na mesma hora em que Jesus Cristo ensina sobre a desvantagem do uso da força para alcançar seus objetivos, ele usa uma parábola para ilustrar isso. Ele diz assim aos seus seguidores e à multidão que estava ali reunido. Um certo homem tinha um campo de plantação de uva e plantou nesse campo um pé de figo. No meio de uma plantação de uva, ele plantou um só pé de figo. E quando esse pé de figo dentro dessa plantação de uva cresceu, já estando grande, o homem foi procurar figos nesse pé. Claro, né? Foi procurar figo. E não achou. Então o dono da plantação disse aos seus empregados que colhia as uvas. Há muitos anos que venho tentando pegar figos nesse pé de figueira, mas não tem figo nenhum. Então, arranquem esse pé de figo do meio da minha plantação e joguem ele no fogo. Porque para que ele está aí, tomando espaço na minha plantação? Porque não serve para nada, não dá fruto. Fica ocupando inutilmente a terra. E um de seus empregados respondeu, Senhor, me dê só mais um ano para que eu escave bem a terra, prepare o solo, limpe ele, coloque esterco, adubo ele. Se ele produzir, podemos então deixá-lo aqui. Se ele produzir figo. Se não, então tu poderás cortar e arrancá-lo e jogar no fogo. Uma ilustração de excelente teor que o Senhor Jesus Cristo ensina a respeito da nação de Israel, do povo judeu. Jesus Cristo diz que Deus plantou a nação de Israel, que é o pé de figo, bem no meio da plantação de uva, que representa todas as nações do mundo. Ou seja, a nação de Israel no meio das outras nações no mundo. Há milhares de anos que não dão fruto. Ou o fruto que Deus quer. Ou seja, que eles não obedecem à lei de Moisés. E não ensinam essa lei a todas as outras nações. Israel nem obedeceu à lei de Moisés. Quem dirá ensinar às outras nações a lei de Moisés? Então, na simbologia dessa parábola, Deus diz a Jesus Cristo que irá arrancar essa árvore e jogá-la no fogo. Ou cortar a nação de Israel e destruí-la, já que ela não está dando o fruto que ele queria, que era mostrar a lei de Deus para todas as outras nações. Mas o próprio Jesus Cristo diz a Deus, não, eu te peço, mais um tempo, vou adubá-la, tratar da árvore, se ela der fruto, então deixaremos ela aqui, mas se ela não der fruto, então arrancaremos e lançamos ela no fogo. Dito e feito, irmãos, Jesus passou seu ministério ensinando, mostrando aos judeus como servir a Deus, a Israel, em espírito e em verdade. Mas os judeus, em vez de dar fruto, eles mataram o Senhor Jesus Cristo e o crucificaram através do Império Romano. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, sua subida ao céu e a fundação da igreja, no ano 70 depois de Cristo, o general romano destruiu Jerusalém, o templo e o reino da Judéia. E o povo judeu foi espalhado pelas nações de Israel. Deixou de existir como uma nação. Assim, irmãos, a árvore foi arrancada e lançada no fogo, porque não deu fruto, exatamente como Jesus Cristo disse na parábola. Que nós também possamos dar fruto, porque o Senhor procura esses frutos. O Senhor procura que nós conhecemos seus ensinamentos e começamos a consertar as coisas. Se nós não fizermos isso, como o próprio Jesus Cristo ensinou, enquanto tu tem vida, se você não procurar fazer isso agora, depois da morte, não tem mais jeito. Tem que ser agora, nesse momento. Se tem algum rancor contra alguém, conserte isso agora. Se tem mágoa contra alguém, conserte isso agora. Limpe-se agora, neste momento, enquanto você tem vida. Porque a qualquer segundo, a qualquer minuto, a qualquer hora ou a qualquer ano, você poderá morrer e poderá não ter mais esta oportunidade. Poderá não terá mais essa oportunidade. Depois da morte, segue-se o juízo e terá que pagar por tudo que fez.
Então, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajude a fazer isso agora, em nome de Jesus. Amém.